A Ângela, ela vem direto de um outro país, eu vou deixar que ela fale da onde ela vem e ela se apresentar um pouquinho para que todos conheçam. Ângela, can you talk about yourself? Hello, everyone. Olá a todos, I am from Ukraine, eu sou da Ucrânia, but because of the war, the last 4 years we've been living in everywhere. mas por conta da guerra, nos últimos 4 anos, So temos vivido em vários lugares. I really can say that I can relate to pilgrims now. Agora eu posso dizer que eu me sinto realmente uma pilgrim. Yes, I'm working and serving with Steiger, Mission Steiger. Eu estou servindo a missão com a Steiger And my whole life I've dedicated to the young people. e a minha vida inteira eu dedico aos jovens. I strongly believe in this young generation. E eu realmente acredito na nova geração. And yeah, that's what we're going to be É talking isso que about nós vamos today. falar Thank hoje. you. Excelente. So, mais uma salva de palmas para a Ângela. Então, bom, interessante, eu acho que a gente tem aqui uma combinação muito forte. Então, o Felipe também tem uma vasta experiência internacional e com jovens, com arte. E a Ângela tem muito para contribuir também. Também é uma artista, musicista, canta. Ela estava cantando, inclusive, lá na frente, lá na praça agora. E a gente vai ouvir um pouquinho sobre os dois. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiramente, um pouquinho mais voltada para a Ângela, Felipe, que é sobre essa questão da guerra, porque é uma questão muito fora e para nós brasileiros, inclusive, muito distante, então eu acho que é importante também a gente saber um pouquinho. Como a fé, Ângela, sustenta a juventude em meio a cenários de guerra e instabilidade? Yes, first of all, I wanted to thank everyone who has been praying for Ukraine. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos que estão orando pela Ucrânia. In 2022, in February, the war began in Ukraine, so it's almost 4.5 years. Então, em 2022 foi quando a guerra começou e já faz 4 anos e meio quase, né, que está acontecendo. And the question is very broad, and it's really hard to answer shortly to the question. A pergunta é muito larga e é difícil responder com uma resposta curta. Because the war is the huge test for everyone who goes through this. Porque a guerra é como um grande teste para qualquer pessoa que passa por ela. I don't think anyone can be prepared for the war. Eu não acho que ninguém esteja preparado para uma guerra. And so it's a test of your faith. É um teste à sua fé. If you really believe that God is who He is. Se você realmente acredita que Deus é quem Ele é. If His word truly says what it says. Se a palavra dele realmente diz o que ela diz. So I think it has been really a test for the whole nation. Então eu acredito que tenha sido um teste para toda a nação. Young people and not young people. Jovens e não jovens. But what I want to say with the young generation that I am actually so surprised, blessed and overwhelmed. E algo que me surpreende muito sobre a nova geração e algo que eu tenho sido abençoada a respeito. To see the faith and resilience. É ver a fé e a resiliência. And ability to stand no matter what. E a habilidade de se firmar, não importa o que aconteça. So during the war in Ukraine, we've seen a revival. Então, durante a guerra na Ucrânia, a gente tem visto o avivamento. For just give you one example, even just in our mission alone, before the war we had 1 community house, and after the war began we have 7 community houses. Então, open. um exemplo prático, antes da guerra nós tínhamos uma casa comunitária que a gente se ajuntava, e agora são 7 casas.
So we see the rise of faith, rise of hunger, rise of prayer movement, worship movement Então in a gente tem Ukraine. visto um levantamento de louvor, um levantamento de adoração, um levantamento de pessoas buscando a Deus. So I think the saying is very right that whatever does not kills you makes you strong. Então aquele ditado, né, que o que não te mata te faz mais forte. So it's É verdade. definitely devil itself, but the enemy, Russia, they wanted to kill the nation, but instead we're becoming stronger. Então o inimigo, e seja ele, né, o diabo ou a Rússia, quem é que seja, está fazendo com que nós que queriam matar a população, está fazendo com que nós sejamos mais fortes. And I think, many people around the world, they compare Ukraine to David against Goliath. E muita gente no mundo tem comparado a Ucrânia com Davi contra Golias. Because, if you look at the map, just look at the size of Russia and look at the size of Ukraine. É só olhar no mapa o tamanho da Ucrânia e o tamanho da Rússia. And even though Ukraine is the biggest country of Europe, it's a fact, but just compare Ukraine and Russia. Mesmo a Ucrânia sendo o maior país da Europa, só comparar um e outro. No one would think Ukraine could stand. Então ninguém acreditava que a Ucrânia pudesse se sustentar. But I'll just give you a short example. It's from my own hometown. Então vou dar um exemplo da minha cidade natal. My hometown is called Sumy. It's on the Russian border northeast. A minha cidade natal chama Sumy, fica na fronteira com a Rússia. And for the last 8 years, every Sunday, all the churches of the city would come to the square and pray. E todos os domingos as pessoas têm se juntado e ido até a praça para orar. So that's why Sumy, the war started through my town. So they started with Sumy. So they thought it would be easy to get, but no. Eles começaram a guerra, inclusive, através da minha cidade. Foi como eles conseguiram entrar. Então, eles acharam que fosse fácil conquistar, mas ninguém consegue conquistá-la. So I think to the whole world, Ukraine as a Christian nation stands as an example of faith in God, faith in prayer and resilience. Então, eu acredito que para o mundo todo, a Ucrânia tem sido um exemplo de fé em Deus, fé naquilo que eles acreditam. So I just want to, we give thanks to army that fights, but we give all the glory to God. A gente, claro, agradece pelas lutas e nós temos vencido, mas toda a glória seja de Deus. Amém, amém. Que bênção. E para vocês dois, Felipe e Ângela, como o sofrimento, e aqui a gente está vendo, claro, tem essa questão de todo o sofrimento durante a guerra, mas, ao mesmo tempo, o nosso povo passa por muito sofrimento. Então, como o sofrimento tem moldado, nesses últimos anos, a espiritualidade dos jovens? Então, como vocês têm visto que o sofrimento tem moldado a espiritualidade? Então, seja para aqueles que já são cristãos, seja para os que não são cristãos, mas como o sofrimento tem moldado, tem afetado a espiritualidade dos jovens. Yes, suffering is never easy. O sofrimento nunca é fácil. It's like a fire. To me, it's an image of fire. Para mim é uma imagem de fogo. And Bible speaks of gold going through the fire and become a pure gold. A Bíblia fala sobre o ouro passar pelo fogo. So what we are seeing in Ukraine at the moment is those who did not know the Lord, we see the shift. Então a gente tem visto na Ucrânia um movimento daqueles que não, uma mudança daqueles que não conheciam o Senhor. People have questions, so they are hungry for the truth. As pessoas têm perguntas e elas estão com fome da verdade. Of course, the big question, when we go to the streets, because we always go to the streets with our mission, with Steiger, where people are. We try to be in the festivals and clubs, where people are. That's where we are. E na nossa missão com a Steiger, nós estamos sempre na rua, em festivais e andando pelas ruas, onde as pessoas estão. And number one question is they ask why. E a pergunta número 1 que eles perguntam é por quê? Even without the war, people say why bad things happen.
Mesmo sem a guerra, as pessoas se perguntam por que as coisas ruins So acontecem. now imagine in the war. Imagina dentro de uma guerra. So this is the question. Então essa é a pergunta. But this is actually a good time to talk about spirituality. Então esse é um momento bom para falar sobre a So espiritualidade. that's why we have many good conversations, and we see salvations. We see turning to the Lord of people all ages. E é por isso que a gente tem tido tantas conversas boas e a gente vê as pessoas indo até Deus e buscando a salvação. Yeah, because this question gives us a chance to start talking about justice, injustice. Porque essa pergunta ela nos dá a oportunidade de falar sobre justiça e injustiça. Because everyone knows who started the war. Porque todo mundo sabe quem começou a guerra. So when they say why to God, Então eles perguntam para Deus por quê. we can say, but it's not God who started the war. Então a gente fala, não foi Deus que começou a So guerra. it gives them, it helps them to start shaping what is good and evil, and not just name God, all the bad names. Porque eles começam a entender e nomear quem é bom, quem é ruim e não só colocar a culpa em Deus. So even if it sounds hard, but I will say that sufferings actually is the catalyst for the gospel conversation. Então é difícil dizer isso, mas o sofrimento ele é um catalisador, né, para as pessoas se aproximarem a Deus. And for me, it's easy to speak about Jesus because Jesus suffered. E para mim quando a gente fala sobre Jesus, Jesus sofreu. So it's a point of connection, Então existe esse ponto de conexão. and that's how gospel can become real. E é assim que o evangelho se torna real. A minha experiência, né? Eu passei 12 anos no Oriente Médio. Então, trabalhei muito tempo no Marrocos, no Líbano, no Iraque, Sudão. E você vê os desastres de conflitos contínuos que parecem que nunca acabam. Violências materiais, violências físicas, emocionais, mentais. Eu lembro de estar na formatura de um amigo meu no Líbano. Eles talvez não pensaram no que estava acontecendo, eles estavam querendo celebrar uma formatura de crianças de 6 a 7 anos. E alguém pensou que seria uma boa ideia de lançar fogos de artifício. A maioria das crianças começaram a chorar. As crianças começaram a se agachar, achando que eram bombas, que eram mísseis. E esse é o preço de guerra. E eu acho que a fé entra no miraculoso. Porque muitas vezes a gente fala assim, como assim, Senhor, que você vai falar para pessoas que estão sofrendo tanto? Como que o Espírito vai tocar a vida dessas pessoas que poderiam estar tão endurecidas pela violência que elas veem? Que poderiam facilmente se radicalizar, que poderiam facilmente se tornar contra Deus e falar, Deus, você me permitiu que eu sofresse tudo isso. E eu realmente acredito no milagre que o Espírito faz na vida dessas pessoas, que no ponto mais frágil, no ponto mais difícil, Ele fala com mais força. Então, eu realmente tenho visto que é isso. É um milagre. Porque muitas vezes eu caminhando com essas pessoas, participando de 1% do que essas pessoas estão passando, você fala assim, como assim, Deus? E Deus age, Deus fala, e Deus conforta de uma maneira que a gente nunca consegue imaginar. Então, eu acho que esse espaço de vulnerabilidade é o ponto ápice de Deus se encontrando, como ela falou, de um Cristo que sofreu e poder falar, eu sofri também por você. Excelente, gente. Então, é interessante como o sofrimento ele é essa ponte, né? É algo onde a gente pode se identificar com o próximo. E aí eu acho que, inclusive, né, é importante a gente mostrar também a nossa vulnerabilidade, né? Que nós sofremos, que nós somos vulneráveis. E como isso causa uma empatia e uma conexão com o próximo, né? E, claro, a famosa frase do C.S. Lewis, né? Que o sofrimento é um megafone de Deus. Então, é onde as pessoas podem ouvir Deus de uma forma mais forte. Uma outra pergunta para vocês ainda, e a gente vai circundar bastante essa temática. Jovens em contextos de trauma e crise
frequentemente criam culturas de resistência muito fortes. Como a igreja pode entrar nesses espaços com autenticidade? Então, a gente vê que, na verdade, seja no Brasil, seja em outros locais, esses contextos, né, de traumáticos, eles são muito fortes nos jovens. Vi de tanta coisa que tem acontecido na questão de doença mental. Então, como que a igreja ela pode, então, ser esse espaço de autenticidade, esse espaço onde esses jovens podem se achegar? It's good to be a woman. É bom ser mulher. Goes first. Mulheres primeiro. Yeah, I think this is very important question. And part of what we do in Steiger, this is our mission, is we actually bridge in between the streets and the church. Isso é uma pergunta muito importante e parte do trabalho que nós fazemos na Steiger é justamente sermos essa ponte entre a rua e a igreja. And we're all a part of the local churches as well as a mission organization. Nós todos fazemos parte de uma igreja local, também temos a nossa organização missionária. But this is specifically where we are working with the church on how to prepare for the young people to come, so they would stay. Mas isso é justamente o ponto em que a gente trabalha com a igreja para falar para eles como que vocês podem estar preparados para receber esses jovens. So to me, the biggest example is Jesus. Então, para mim, o maior exemplo é Jesus. And the Bible says he was the friend of sinners. E a Bíblia diz que ele era amigo dos pecadores. And he was blamed for this. E ele foi culpado por isso. So I think the church today should ask herself this question: how can we be friends with this generation? E então a pergunta que a igreja precisa se fazer é: como que eu posso ser amigo dessa geração? And the biggest need of our generation is community. A maior necessidade dessa geração é a comunidade. Community and purpose. So they search for community everywhere. É o propósito e comunidade. Eles estão buscando comunidade em todos os lugares. So we see in the Bible, Jesus was always in the houses, people's houses. E a gente vê na Bíblia que Jesus estava sempre nas casas das pessoas. He was eating food with them. Ele comia comida com eles. Paladia? How's your food? Paella? Feijoada. He was eating feijoada. Tava comendo a feijoada. Yes, but then also they were at Jesus' home. E eles também estavam na casa de Jesus. So it's about community, but it's also about trust. Então é sobre comunidade, mas também é sobre confiança. And I think what this generation does not need. E eu acho que o que essa geração não precisa, They are not looking for us to teach them. eles não estão esperando que nós os ensinemos. This is like they are fed up with this. Eles já estão de saco cheio disso. But when we create spaces, Mas quando nós criamos spaces of trust, espaços de of confiança, sincere concerns, de preocupação sincera, I think it's so like it's not hard anymore after this. não é mais difícil depois que a gente consegue Because fazer assim. they would feel if we care. Porque eles vão sentir se a gente se importa. So it's as simple as it sounds. Então é tão simples quanto Just be a gente wi- escuta. Be willing to be with them, spend time. It's always about time. Tenha a vontade de estar com eles, de Isso. passar tempo com To eles, invite them in their home, in your homes. de convidá-los para as suas casas Be willing to listen. e esteja disposto a ouvir. And I want to comment something from my own life. E uma coisa da minha própria You know, vida que eu posso trazer. I have 3 children, and 2 of them are 21 and 23. Eu tenho 3 filhos e 2 delas têm uma 21 e So, outra 22. I've noticed, as a mom, you always want to like teach your children. E sempre, assim como uma mãe, eu sempre quero ensinar os meus And the filhos. same when I was, working with young people, like I just feel like I love you so much. I want to teach you. E quando eu estou trabalhando com pessoas, eu fico, nossa, eu te amo tanto que eu quero te ensinar. And it literally was my revelation that no, it's Holy Spirit is the teacher. E eu tive a revelação que não, é o Espírito Santo que é o professor. And I need to be a friend. E eu preciso ser amiga.
A friend. amiga. Jesus was not a teacher of sinners, he was a friend of sinners. Jesus não era professor de pecadores, ele So, era amigo de pecadores. And I don't know, how models could look like. It's different models for the church. E eu sei que são modelos diferentes para a But igreja. I think this is the spirit. Like this is the spirit that creating the platforms, creating the spaces, creating the part for them to be who they are. Então esse é o espírito, é criar as plataformas, os espaços para que eles possam ser quem eles são. Be loved, be accepted. E aí para eles serem amados e aceitos. And then wait, they will start asking questions. E aí espere, porque daí eles vão começar a fazer perguntas. And then they will be ready to hear the E aí eles estarão prontos para ouvir a resposta. what you have to say. O que você tem para dizer? Cara, muito legal. Vou fazer alguns pontos de conexão com você, mas eu acho que a gente conversou sobre os jovens ontem, né? Eu acho que foi muito interessante. Eu acho que, assim, além de comunidade, num mundo muito interconectado, o que eles querem ser, ou o que eles querem ver, são exemplos reais de vida. Então, eu concordo com você quando você fala que eles não querem ser ensinados. Eles querem ver a vida real sendo praticada no dia a dia. É lá que eles vão aprender. Eles não precisam que a gente fale para eles como que é feito. Eles vão ver. Eles vão enxergar. Eles querem os espaços para, de fato, poderem fazer seus erros, para poder tentar fazer diferente. E eu acho que na questão de espiritualidade, eu luto muito com essa palavra de autenticidade. Eu odeio essa palavra. Porque a gente massificou esse conceito. Autêntico é ser diferente, mas ao mesmo tempo ser igual que todo mundo, é ser consumista, é ser uma pessoa que se preocupa demais, né, na sua presença, em como que ela é vista, como que ela é percebida. Então, eu acho que vida real e vida comum é muito mais forte e muito mais importante do que autenticidade. Se a gente vê isso nos padrões humanos. Agora, se a gente vê e usa a palavra autenticidade para descrever Jesus como uma pessoa que pisou, que molhou os pés, que sujou as mãos, aí tudo bem. Mas eu acho que numa geração hoje, na nossa sociedade, falar de autenticidade eu acho perigoso. Então, eu tenho muita dificuldade pessoalmente com ela, porque é isso. O que é ser autêntico? É ser mais do que todo mundo? Porque é isso que a mídia social faz. É a massificação e a padronização de uma geração inteira. E quando os jovens começam a ver vidas reais, elas são atraídas. E o que a gente falou ontem, a gente não precisa de mais show, a gente não precisa de mais luz, a gente não precisa de mais fumaça. A gente precisa de pessoas que estão caminhando com esses jovens que estão vivendo Cristo. Eu acho que essa é a maior oportunidade que a gente tem nessa geração. É viver Cristo. Tirou a pressão. Tirou a pressão de a gente ser legal, tio legal. A gente não precisa ser mais, a gente precisa ser viver. Viver. E a pessoa vai colar. Eu falo muito isso também só na questão de discipulado. Muitas das gerações mais antigas têm uma crise muito grande porque ela acha que o discipulado, para o jovem, é o jovem fazer o que o velho está falando. Isso já mudou. O jovem não quer saber disso. Ele quer o espaço para ver, assimilar e pôr em prática o que fizer sentido para ele. E vai requerer muita paciência nossa de a gente poder apoiar esse processo, que é muito diferente de um processo de mentoria antigo, onde o seu mentor, o seu guru falava e você fazia. Eu acho que isso mudou bastante. Legal, legal. Boa. Valeu, gente. Inclusive, essa questão de autenticidade é interessante, né? Porque é como você disse, né? A autenticidade se tornou siga o seu coração, né? Então, você é autêntico quando você segue seu coração. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem e que a gente, na verdade, deve seguir o coração de Deus, né? Então, é uma outra história. Muito bem colocado. Valeu muito, gente. Muito interessante. Agora, como, então, essa questão de sofrimento, como é que a gente pode ver, ou como que a gente pode ajudar, principalmente aqueles que já são da fé, a eles permanecerem firmados na verdade em meio ao sofrimento? Porque são muitos que, em meio ao sofrimento, acabam se afastando da fé. Como que, quando nós vemos, principalmente a juventude, então, passando por sofrimentos, passando por suas dificuldades, como que a gente pode firmá-los mais na fé? I think definitely what we should not do is to make things easy. Eu acho que o que a gente definitivamente não deve fazer é tornar as coisas mais fáceis. I think this is one of the biggest mistake we all have done in our youth
ministries and in working with young people is to kind of trying to ease everything. Eu acho que uma dos maiores falhas que nós tivemos com as novas gerações, com os jovens, é tentar facilitar as coisas. It's the tendency everywhere in the world, everything fast, everything like easy, but that's not the real life. É a tendência do mundo, é tudo rápido, tudo fácil, mas essa não é a vida real. So I believe there is only one way, and Jesus calls it the narrow way. E eu acredito que só há um caminho, e Jesus chama ele de o caminho estreito. And he is the only way. E ele é o único caminho. So there's no other way around him and the narrow path of following Christ. Então não tem como a gente circular, é o único caminho, é seguir o caminho estreito e Jesus Cristo. So in good days or bad days, it's the same message. Então em dias bons ou dias ruins é a mesma mensagem. So it helps when you actually show like the end. Então é fácil, é mais fácil quando a gente consegue olhar para o fim, Because we all have hope. porque todos nós temos esperança. And our faith is in real God, the one who can do miracles. E nossa fé é naquele que pode operar milagres. So in going through hard times, going through hardships and sufferings, rather than just kind of tell them, bring them sweet, try to just comfort and bring them only the sweet things. Então, durante as dificuldades, durante o sofrimento, em vez de nós tentarmos adocicar a vida, Rather than doing this, just give them the, what's the word? Give them the perspective of who they are becoming. Because going through hardships, you are becoming someone strong, someone real, someone tested as a gold. então, passar pelo sofrimento é a gente mostrar para eles quem eles vão se tornar depois desse sofrimento. Alguém forte, alguém que consegue aguentar. Yeah. The biggest lie of this world is like become successful. And then we see people becoming successful and they are still empty, even more empty. A grande mentira que existe hoje é que as pessoas falam, vão se tornar bem-sucedidos. Mas aí as pessoas se tornam bem-sucedidas e elas ainda estão vazias ou mais vazias. So I believe what we lack and what we need right now is the real true discipleship, and which is not being afraid of the truth, not being afraid of the gospel as it is, and call things as they are. And it's okay if it's you suffer now, it's painful, but there will be an end. You'll go through this. Então, mostrar que existe um fim, existe um caminho, existe onde eles vão chegar e passar por esse sofrimento, mostrar o evangelho de verdade, aquilo que a gente vive de verdade, o discipulado de verdade e estar na vida real dessas pessoas. I think our world lacks Christians that are willing to go the narrow way, and share with others how to go the narrow way. I like the true Christianity. We need more of it. Os cristãos de hoje estão faltando, no cristianismo está faltando as pessoas que realmente querem passar por isso, querem mostrar isso aos outros, e a gente está com falta disso mesmo, cristãos reais. Acho que ela respondeu. É interessante, né? Porque ela falou dessa questão dos cristãos reais, que é justamente a questão do que a gente estava comentando, né? Do que você mencionou da autenticidade, que acaba sendo uma palavra da moda para justificar escolhas das pessoas, né? E muito mais do que uma vida real, né? Uma vida de verdade, que é a vida de Jesus, né? Então, é bem interessante, né? Tem várias coisas aqui para a gente pensar. Antes de abrir para perguntas, eu queria saber o seguinte: vocês são ambos artistas. Então, como a arte pode ser uma ferramenta de cura em cenários de crise? Thank you. Cara, eu gosto de usar a palavra magia,
mágico. Eu acho que a arte tem um poder que é incrível de não só descrever o que a gente não consegue colocar em palavras. E enquanto ela estava falando, eu estava vendo ele pintar e virou o quadro. E eu acho isso absurdamente lindo. Quando a arte ela é bem feita, ela comunica muito além do que a gente pode estar conversando. A gente pode passar aqui 2 horas conversando, mas um quadro pode te trazer a você refletir sobre seus próprios sentimentos, suas próprias memórias, o que as cores, o que as tonalidades, elas despertam dentro de você. E isso inicia um diálogo que é extremamente profético. E eu acho que isso dentro da tradição evangélica a gente precisa recuperar. A arte como profecia, a arte como teologia. E não como uma forma de explicar a teologia, tá, gente? Eu estou falando arte como teologia, como sempre foi praticada. A gente esqueceu disso na modernidade, que a arte sempre foi uma forma do Espírito Santo falar na vida das pessoas. Então a arte ela é poderosíssima. Você viu isso, a gente viu isso. Eu já vi shows de Steiger no Líbano, por exemplo, onde pessoas do nada se convertem porque se encontram com uma coisa que elas não somente se esperavam, mas que chocaram elas a tal ponto que não encontraram outra forma de entregar sua vida para Jesus. E eu acho que essa arte. Agora, eu tenho também um aviso, um cuidado que a gente precisa fazer como igreja. Muitas vezes a nossa arte é panfletária. Ela é vitoriosa. Ela quer explicar a salvação em 3 passos fáceis e ela espera que a pessoa já tome uma decisão. O papel da arte não é fazer ninguém decidir nada. O papel da arte é reflexão, é provocação, é fazer o que os profetas do Antigo Testamento faziam e é mostrar para o povo de Deus e o povo que não era de Deus o que está acontecendo e o que Deus quer fazer. Às vezes ele vai trazer confronto, às vezes ele vai trazer consolo, às vezes ele vai trazer desafio. Mas o papel da arte dentro da igreja, gente, por favor, não pode ser panfletária. Muitas das críticas que a gente recebe da cultura para a nossa arte é que a gente tenta resolver tudo muito fácil. E o papel da arte nunca foi isso. I really couldn't agree more. I think art and creativity is the we all need Holy Spirit, like the change, the true change in. Oh, I forgot about it. Don't worry. Eu acredito que a mudança é porque todos nós precisamos do Espírito Santo, certo? Então, realmente, a mudança. Yes, I think like we all. It's a trap to start thinking that our teaching or preaching can change. É uma armadilha a gente achar que o nosso ensinamento, a nossa pregação é que vai mudar alguém. Or my gifts, or my skills, or talents can change, because it's not. O meu dom, ou a minha habilidade, ou o meu talento é o que vai mudar alguém, porque não é. Only God can change hearts and lives. Somente Deus pode mudar os corações e as vidas. So on whatever we do, either we preach or teach or work, we need the touch of the Holy Spirit. You are so right. Então, qualquer coisa que nós façamos, a gente precisa conectar com o Espírito Santo. Yes, Né? Trabalhar, pregar, o que é que seja, você está certo. yes, but especially art and creativity, because it's not really words. Like it's not just convincing words. It's more. It's deeper. Então, especialmente a arte e a criatividade, porque vai para além de palavras que a gente tenta convencer, né? É uma expressão. Yeah, so even right now in Ukraine, we are at the moment of pioneering, of starting a platform for musicians and artists called The Choir. A gente está começando um coral na Ucrânia, que é uma plataforma para agregar mais músicos e cantores. And we're inspired by the story from 2 Kings chapter 20 from the King Jehoshaphat. E a gente está usando na Bíblia o 2 Reis, capítulo 20, a história, para poder usar isso como base. How it was the strategy of God for the whole Israel to put the worshipers and musicians in front of the army. E foi uma estratégia que Israel usou para colocar todos os músicos e os cantores na frente do exército. And how through the cloud of worship, through
the presence of the Holy Spirit, the victory, God gave the victory and there was no fight. E com a presença ali dos louvores e aquela nuvem de adoração que estava se formando naquele local, Deus iria trazer a vitória através daquilo por Deus pela guerra deles. So I think there are many expressions of the art. Então eu acho que existem muitas e muitas expressões da arte. But during the war, so it's four years, we've been doing more than anywhere else. We've been doing the worship sessions, like deep encounters for people in the Holy Spirit. Então, especialmente agora durante a guerra, durante esses 4 anos, nós temos nos encontrado muito para falar sobre adoração. And we've been receiving so many testimonies from the young people, receiving the deep healing just from no person, just from the presence of God. E a gente tem recebido muitos testemunhos que as pessoas têm recebido realmente curas muito profundas, só de simplesmente sentir a presença de Deus. Because the moment in the presence of God is like King David in Psalm says, one day in your tents is better than the years in the palaces, right? Porque ele diz lá mesmo, Davi diz, né, que um dia em sua casa é melhor do que milhões em qualquer outro lugar. Então, realmente estar na presença de Deus. So one moment sometimes it's enough to receive a revelation, a word, enlightenment. Então, um momento, às vezes, é o suficiente para a gente receber uma luz, para a gente receber esse avivamento. So that it's been really special. Então, é muito especial. One of the things that we've been doing, we try to do it every time we get together, is the silent prayer. A gente faz um momento de oração silenciosa quando a gente se junta. Is when literally people pray for each other with no words, like no words. E a gente ora uns pelos outros sem palavras. Complete silence. Em completo silêncio. And it's unbelievable how many, again, testimonies we hear from very young people, 17, 20, 22 E years é old. incrível como a gente escuta testemunhos de pessoas de 17, 20, 22 anos. So I think we have to teach them how to communicate with the Holy Spirit. We have to. Então a gente precisa ensinar como nos comunicarmos com o Espírito Santo. For them, they need it. They need to know themselves without anyone else how to just live with God. Então eles precisam saber deles mesmos como que é simplesmente viver com Deus. And of course, art is a huge part of it. E claro que a arte é uma grande parte disso. Legal, gente. Perguntas, momento de perguntas. Então a gente tem aqui, a única coisa que a gente sempre fala é façam perguntas. Não é o momento de você sugerir ou de você, né, dar um testemunho. Nesse momento, perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, pode vir aqui à frente, levanta a sua mão. E aí, só para falar aqui no microfone, alguém tem alguma pergunta sobre tudo que a gente ouviu, sobre toda essa questão de sofrimento, juventude, dificuldades, saúde mental, pessoas que talvez estejam passando por momentos difíceis, pessoas que vocês conhecem. Alguma pergunta? Perguntas? Não? Sim? Por favor. Eu não sei se eu cheguei e vocês já tinham feito isso, mas a ideia é saber como vocês... a gente está falando das pessoas verem o que nós fazemos e isso ser algo que impacta a vida deles. Então, o que vocês têm feito, ou você tem algum testemunho do que você fez na sua vida que é real, que impactou pessoas e como isso foi? Testimony of something that we've done in our life that impacted. No. You start. If you need time, then I can just say something Yes, while. please. All right. Yes, please. Eu vou só repetir o que eu contei ontem, porque eu acho que talvez alguns não ouviram, eu acho que é importante.
Os impactos às vezes acontecem nos momentos mais inesperados. Quando a gente pensa demais e tenta demais, às vezes a coisa não sai. Porque a nossa própria arte acaba sendo vítimas de uma tentativa de golpe de Estado, de uma mensagem pré-programada. Estava em Boston, estava em Berkeley, uma das melhores faculdades de música, estava trabalhando com músicos lá. A gente estava falando sobre arte. Um dos músicos veio conversar comigo porque ele viu um documentário. Um documentário que eu tinha feito, que eu não tinha colocado no Instagram, que eu não tinha feito nenhum tipo de advertising, de propaganda, nem nada disso. E ele chega para mim e falou, cara, eu precisava muito conversar com você sobre esse documentário. Que era com outro amigo meu, que era pintor, e ele estava falando sobre o papel da originalidade e a falácia da originalidade e a criatividade. E ele começa a falar, e ele falava assim, cara, mas eu não acredito nisso. Eu não sou cristão, eu tudo bem. E ele passou 30 minutos falando sobre a fé que ele não tinha, sobre o Deus que ele não acreditava. E isso tem acontecido várias vezes, não só comigo, mas com qualquer outro artista. Eu tenho o próprio Scott, que fez um quadro onde tem duas pessoas se abraçando e as duas têm flechas nas costas. Chegou um cara para ele e falou assim, cara, essa é a história da minha vida com meu irmão. Então eu acho que quando a gente faz e a gente deixa o Espírito trabalhar, Deus vai agir. Mas a gente nunca deve saber como ou esperar como. Porque no momento que a gente começa a planejar, a gente talvez tenta manipular essa arte, a gente tenta manipular a nossa própria criatividade para obter um resultado, para agradar os algoritmos, para agradar o que a gente acha que precisa ser feito. Então, acho que é só. I don't know if the question was about art or just life. Eu não sei se a pergunta era sobre arte, mas o Felipe falou sobre a arte, ou se era sobre algo da vida. So actually, I will be sharing on the main stage, and I will be sharing a story of impact, how God used me in my lowest point of life and changed the whole family. So come to the service. Eu vou utilizar o meu momento lá no Auditório 1 para falar sobre um testemunho de uma vida, um momento que eu impactei a vida de alguém no meu pior momento de vida. Então, por favor, venham e acompanhem no Auditório 1. By the grace of God, I can also say that I hear people sharing their stories, how what I do or the songs that I wrote touch their lives and help them to go through difficult times, through times of doubts and unbelief. Então, pela graça de Deus, eu tenho ouvido pessoas compartilharem comigo como que elas foram tocadas ou impactadas através de músicas que eu escrevi ou do trabalho que eu faço. It's again, I'm so agree with what Felipe said, that we cannot control the fruits, like the impact. We are supposed to be branches on the vine. Nós não podemos, como o Felipe disse, controlar os impactos ou o fruto, porque nós temos que ser os ramos da videira. And the fruit comes out of our relationships, out of us being with Jesus. E os frutos, eles saem do nosso relacionamento, de como nós estamos com Jesus. And to me, it's the biggest mystery. E para mim esse é o maior mistério. Because sometimes, there are people in my life, I disciple them for years. Tem pessoas na minha vida que eu sou discípula há anos. And I don't see the fruit that I would like to see. E eu não vejo o fruto que eu gostaria de ver. And there are other people that I just met. E aí outras pessoas que eu acabei de conhecer. But then the Lord just did something and they are changed and they are following the Lord suddenly. E aí o Senhor faz alguma coisa e elas são mudadas e elas seguem ao Senhor de repente. So to me it's the mystery. Então para mim é um mistério. And I just want to be available for God. E eu só quero estar disponível And para I want to Deus. be ready if he needs me. E eu quero estar pronta se Ele precisar de mim. Because I don't know when he will need me. Porque eu não sei But quando I Ele vai want to be precisar. ready any moment. Mas eu quero estar pronta a todo momento. Última pergunta. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Sim, por favor.
Eu só queria saber sobre o documentário, que você falasse só um pouquinho sobre ele, qual é o nome e como a gente tem acesso a ele. O documentário chama Poeira e Cor, em português. Dust and Color. Não está disponível em lugar nenhum. Só é mostrado em público, ao vivo. A razão que eu fiz isso é que eu acho que a gente perdeu a capacidade de diálogo. E eu trago pessoas que estão em diferentes lugares em sua caminhada com Cristo. E normalmente o que a gente tem feito até agora, do ano passado para esse ano, é ter conversas após a mostra desse documentário, com os artistas que participaram e com artistas da comunidade. Por que isso? Muitas vezes a gente não abriu espaço para pessoas que estão em crise de fé. E a gente acha que a pessoa que está em crise de fé não está mais caminhando com Cristo. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Se a pessoa vê um documentário como esse e apenas consome, morreu lá. Mas no momento que ela é forçada a sentar ao lado de uma pessoa com quem ela talvez discorda, seja porque é denominação diferente, seja porque é mais conservador ou menos conservador, progressista ou tradicional, seja o que for, a gente abre o espaço para a humanidade. Então é por isso que eu tenho escolhido esse modelo. Vai estar em alguma plataforma no final do ano, mas por enquanto tem sido muito rico criar espaços para diálogo. De eu ter um pastor hipercalvinista com um cara progressista fazendo as mesmas perguntas, entendendo que, na verdade, tem algumas tradições que podem ser muito ricas, mas não são essenciais. E que a gente precisa voltar para o Evangelho para que a gente possa realmente caminhar com Cristo. Então, esse é um pouco do documentário, do coração dele. Tá? Então, é isso. Ok, mais o documentário, se você quiser assistir o documentário, em breve a gente vai fazer uma programação lá no Campus 242, você vai poder ver o Felipe e assistir o documentário e participar dessa roda de conversa que vai ser boa demais. Em breve a gente vai estar anunciando, então acompanhem na IBMA Campus 242. Uma salva de palmas para a Ângela e para o Felipe. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom ter vocês aqui, Felipe, obrigado. Ângela, muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês e usando a vida de vocês em tudo cada vez mais. Obrigado, gente, que Deus abençoe.